Olá, eu sou o professor Xavier e você está no meu canal Direito Sem Juridiquês. Como prometido, agora que nós chegamos aos 80 mil inscritos, vamos retomar o ritmo aqui no canal. Eu vou retomar a postagem de vídeos de forma frequente, de maneira semanal. E este vídeo aqui, muito especial, neste vídeo aqui nós vamos conversar sobre 4 teorias de direito natural. Então, eu já tenho um vídeo que é uma visão bem panorâmica sobre o justnaturalismo, bem abrangente, bem resumido, o justnaturalismo em 5 passos, e aliás esse é o vídeo mais visualizado aqui do canal. Mas em geral, os vídeos de introdução ao direito, de teoria do direito, são os mais visualizados por aqui. Nesse vídeo eu vou expandir um pouquinho, eu vou aprofundar um pouquinho, dando uma visão também panorâmica de 4 teorias do direito natural. Eu tenho estudado mais, de maneira mais recente, tenho estudado mais filosofia, tenho estudado mais teologia, estou fazendo uma graduação em teologia, mas no direito, o assunto que mais tem me interessado e que eu mais tenho estudado mesmo é o direito natural, bem teoria do direito, filosofia do direito mesmo, tá bom? Então aqui eu vou dar uma visão panorâmica dessas 4 teorias de direito natural. Você vai ver que existe um percurso mais ou menos histórico que é seguido também, mas eu vou apresentar uma visão panorâmica sem, obviamente até pelo tempo, pela restrição de tempo, sem aprofundar muito. Aliás, já houve um tempo em que eu disse que eu não postaria vídeos com mais de 10 minutos aqui no canal. Isso era para quando eu tinha um tempo assim mais, um pouco mais de tempo para fazer a edição dos vídeos e tal. Agora eu não vou conseguir fazer isso, então o vídeo vai ficar um pouco mais comprido mesmo, mas ele vai ficar bem abrangente. E outra coisa, apesar de eu não fazer aquela edição com as palavras saltando aí na tela, você vai encontrar um roteirinho do estudo também na descrição do vídeo, além de outros vídeos que eu vou mencionar e indicar, seja ao longo desse vídeo aqui, seja por conta do rumo do estudo mesmo, do direcionamento do estudo, tá bom? O primeiro deles, obviamente, é o justnaturalismo em 5 passos, eu já mencionei e ele vai estar aqui na descrição. Agora, se você quiser aprofundar um pouco mais o estudo, se você quiser entender de forma bem completa o pano de fundo histórico, o pano de fundo filosófico por trás de tudo isso que eu vou trabalhar aqui, eu recomendo para você o meu curso História, Filosofia e Direito. E esse curso, para você que está assistindo esse vídeo aqui, ele está com um desconto especial de 50%. Então, só para quem está assistindo o vídeo, quer dizer, só para quem está com o cupom, só para quem pegar o cupom que eu vou deixar na descrição do vídeo também, 50% de desconto no meu curso História, Filosofia e Direito, uma promoção muito especial para você que é inscrito aqui no Direito Sem Juridiquês. Bom, mas vamos direto ao que interessa, tá bom? Vamos para as ideias básicas por trás das teorias de direito natural. Então, antes de apresentar as 4 teorias, vou apresentar algumas ideias básicas. Basicamente, 2 ideias, uma que está presente em todas e a segunda que tem uma perspectiva um pouco mais metafísica, mas é importante trabalhar isso aqui no começo. Aqui você vai perceber que existe uma relação muito clara, muito direta com o vídeo do justnaturalismo em 5 passos. Bom, a ideia básica para você compreender o que é o direito natural é que se trata de um direito que decorre da natureza das coisas. O direito natural é um direito que é compreendido como sendo decorrente, derivado da natureza das coisas. Agora, preste atenção, tome muito cuidado. Isso não significa tomar a natureza como um legislador. Isso não significa imaginar que a natureza seja um legislador. Não. E isso também não significa necessariamente imaginar Deus como legislador, embora ele possa ser considerado assim, e embora você possa realmente assumir a pessoa de Deus, a ideia de Deus, assumir a autoridade objetiva da Bíblia. É o meu caso, tá? Eu sou cristão protestante. Eu tenho inclusive um outro canal, um canal sobre cristianismo chamado Teodidatas, e lá eu aprofundo essas questões ligadas à filosofia,
a teologia em relação com a filosofia, mas especialmente a teologia e o cristianismo. Tá? O que acontece é que, mesmo você crendo na existência de Deus, você pode trabalhar a ideia de um direito natural sem fundamentá-lo diretamente em Deus, sem fundamentar o direito natural diretamente em Deus. Então, se o direito natural não decorre da natureza como um legislador, ou não é fruto da natureza como um legislador, e não é necessariamente, ou não precisa ser compreendido necessariamente como fruto da autoridade legislativa divina, o direito natural ele é chamado de natural porque ele é compreendido a partir da natureza humana. Ele é um direito que decorre da natureza humana. E especificamente, quando falamos de natureza humana aqui, falamos de racionalidade. Então ele é um direito natural, um direito relativo ao que é certo e o que é errado, percebido a partir do uso da razão, da racionalidade humana. Tá? Numa outra perspectiva, para ajudar você a visualizar isso um pouco, embora isso aqui tenha uma abordagem ou uma base um pouco mais metafísica, o direito natural ele parte da percepção de que existe uma ordem natural no universo, o que indica também uma ordem natural para a vida humana em sociedade. Tá bem? Mas isso aqui está mais ligado à primeira teoria de direito natural que nós vamos trabalhar. E agora já entrando na apresentação das teorias mesmo, a primeira teoria de direito natural podemos chamar de lei natural metafísica ou essencialista. Então, ela tem uma abordagem bastante metafísica, ou ela tem um pressuposto metafísico. O que é metafísica? A metafísica é a compreensão de que existe uma organização na realidade, que a realidade tem uma organização, tem um sentido. E aí eu já falei em essência, né? Lei natural essencialista. Quando a gente fala em sentido, a gente fala em finalidade das coisas, essa essência da metafísica aristotélico-tomista. Então, essa teoria ela é baseada na compreensão, na visão de Aristóteles e de Tomás de Aquino. Esse essencialismo aristotélico-tomista tem em vista a finalidade das coisas. A teleologia, telos em grego, significa finalidade. A teleologia das coisas. E aí então, quando nós pensamos nessa primeira teoria do direito natural, nós vamos perguntar qual é a essência do ser humano. A essência do ser humano, precisamos saber o que é isso, qual é a essência do ser humano, e aí então vamos construir todo o sistema ético e consequentemente o sistema jurídico, porque numa perspectiva de direito natural existe essa relação entre direito e moral. Vamos construir todo o sistema ético e consequentemente o sistema jurídico a partir da compreensão da finalidade do homem. Isso, na verdade, está presente em toda a teoria de direito natural, seja de forma assumida, seja por um outro caminho, como nós vamos verificar, especialmente na nova teoria do direito natural ou na nova lei natural. Então, só para você vislumbrar um pouquinho como que a coisa funciona. Para Aristóteles, o fim do homem, a finalidade do homem, o sumo bem é a felicidade. Agora, cuidado. Felicidade não significa viver todo alegrinho, se saracoteando por aí, não, tá? Isso aí é uma concepção contemporânea de felicidade bem deturpada linguisticamente. Felicidade, na perspectiva grega clássica, para o Aristóteles, a palavra grega eudaimonia, felicidade significa o pleno desenvolvimento das virtudes. Tem já alguns vídeos sobre o Aristóteles aqui no canal, e o vídeo da semana que vem vai ser sobre a virtude em Aristóteles, a virtude como meio termo, um assunto que já foi bastante pedido aqui no canal também, por isso eu vou aproveitar a ligação com esse tema aqui e vou postar esse assunto, esse tema lá no próximo vídeo, tá bom? Para Tomás de Aquino, a estrutura do raciocínio ela é idêntica, mas Tomás de Aquino acrescenta a essa ideia de felicidade a noção de que Deus é o sumo bem. Então o homem vai ser feliz na medida em que estiver ajustado à pessoa de Deus. Na medida em que o homem estiver participando da natureza divina, ele será feliz. E aqui, já antecipando um pouco questões que eu vou trabalhar um pouquinho mais quando nós chegarmos na terceira teoria de direito natural, a própria lei natural
ela significa a participação humana na lei eterna divina. Tá? Então isso a gente tem no Tomás de Aquino. A lei natural, ela significa a participação humana na lei eterna. Se você quiser entender um pouquinho melhor esses termos, lei natural, lei eterna, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, mas existe um vídeo específico sobre a perspectiva do Tomás de Aquino aqui no canal, como eu mencionei, vai ficar aqui na descrição. Tá? Bom, eu não vou falar mais sobre essa perspectiva cristã, religiosa, como eu mencionei, se você quiser se aprofundar nisso, você pode buscar o meu canal, o Teodidatas, você vai ser muito bem-vindo por lá. Tá? O que eu preciso dizer para encerrar essa primeira teoria é que essa perspectiva do Tomás de Aquino, ela é mantida na íntegra, né, mantida praticamente com todos os seus termos, pelos chamados tomistas tradicionais. Então existem autores muito importantes, relativamente contemporâneos, que trabalham a teoria de Tomás de Aquino praticamente como ela é, fazendo uma crítica, obviamente, à atual ordem de coisas, fazendo uma crítica ao positivismo jurídico e retomando a teoria do Tomás de Aquino de forma mais ou menos intacta. Esses autores são, por exemplo, Jacques Maritain, que tinha uma perspectiva mais voltada ao aspecto religioso mesmo, mas ainda dentro de uma perspectiva de uma filosofia católica tradicional, mas você tem autores importantes mais contemporâneos, você tem Michel Villet, você tem Javier Hervada, por exemplo, mas eles seguem uma linha tomista bem tradicional, tá bom? Então, o que isso significa? Isso significa que eles ainda trabalham em termos da metafísica aristotélico-tomista, certo? Aí nós vamos ter alguns elementos de transição encontrados na modernidade. Quando termina a Idade Média, quando começa a Idade Moderna? A Idade Média termina, esse é o marco que o pessoal estabelece, a Idade Média termina no ano 1473, com a queda do Império Romano no Oriente. E a Idade Moderna, então, se inicia nesse marco e ela vai, a Idade Moderna, até a Revolução Francesa, 1789. Da Revolução Francesa para cá, nós temos a chamada Idade Contemporânea, ou alguns falam ainda em pós-modernidade, já mais recentemente, né, a partir ali da década de 70 do século XX, século passado. Mas qual é a grande característica da modernidade que já se inicia na Idade Média, especialmente a partir de teólogos e filósofos franciscanos que eram rivais do Tomás de Aquino, que era da ordem dominicana. Esse pano de fundo eu não tenho como explorar aqui, mas eu trabalho bastante lá no meu curso, como eu mencionei, tá? O que nós temos nessa transição já no fim da Idade Média, na Baixa Idade Média, para a Idade Moderna? Nós temos a negação da metafísica aristotélica. Como eu falei, o pano de fundo eu trabalho no meu curso, as implicações disso para a história, para o próprio cristianismo e a resposta do cristianismo a isso, você vai encontrar bastante material no webinário sobre apologética que eu estou organizando. Eu vou apresentar muitos temas, alguns amigos vão apresentar também assuntos como convidados, vamos ter diversas palestras, vídeo palestras, né, sobre a apologética, tanto histórica, na sua perspectiva histórica, quanto contemporânea. Então, se você quiser aprofundar, esse webinário vai entrar no ar no dia 18 de julho, lá no Teodidatas. Eu vou deixar o link também para o vídeo sobre a introdução à apologética cristã, que já é um preparativo para esse webinário, aqui na descrição desse aqui, tá bom? Então, o primeiro ponto de transição é a negação da metafísica aristotélica. E de arrasto, né, na carona, nega-se a perspectiva do Tomás de Aquino. E aí a gente tem também a lei de Hume, ou a guilhotina de Hume, o problema do deve ser, ou o problema do ser, dever ser. Por quê? Porque o Hume, ele, com a sua afirmação de que você não pode derivar juízos de dever ser a partir da descrição da realidade, o que, se for bem compreendido, o que o Hume está afirmando é apenas um problema de lógica proposicional,
ele afirma ele apenas identifica uma falácia lógica quando você transita num mesmo argumento, num mesmo silogismo, do é para o dever ser. Ele simplesmente afirma isso, uma falácia lógica. E é muito fácil de contornar essa falácia lógica, desde que a finalidade esteja apresentada no silogismo. Isso é muito tranquilo de fazer, tá? Embora isso seja tranquilo de contornar, e depois de aprofundar mais os estudos, eu vou inclusive postar um vídeo específico sobre isso, sobre essa forma tranquila de contornar a guilhotina de Hume. Já existem vídeos aqui no canal sobre a guilhotina de Hume, mas embora seja muito tranquilo de fazer isso, a guilhotina de Hume acaba tendo um impacto, embora seja muito tranquilo de contornar a partir da lógica proposicional, a guilhotina de Hume acaba tendo um impacto muito grande sobre o pensamento moderno e contemporâneo. Basicamente, esse raciocínio do Hume é o que está por trás da negação da possibilidade de construção ou compreensão de um direito natural. É esse raciocínio que abre caminho para essa separação entre moral e direito. Então, juízos morais seriam juízos apenas subjetivos de cada pessoa. Você não poderia trabalhar o direito a partir da moralidade por conta da guilhotina de Hume, né? Aqui entre nós, o Tomás de Aquino e o Aristóteles não conheciam ainda a guilhotina de Hume na forma como Hume formulou, mas eles não incorreram nesse problema, tá? Eles não incorreram nessa falácia. E bem compreendida a teoria deles, você pode entender que eles não incorreram na guilhotina de Hume. Mas os tomistas contemporâneos, aqueles que eu já mencionei, tendem a simplesmente contornar o problema, dizer que a guilhotina de Hume não é um problema, ou afirmam que, tendem a simplesmente negar o problema, né? Ou afirmam que o justo é algo concreto e não uma abstração. O que também é correto. O direito natural parte da compreensão de que o justo é sempre algo concreto, algo que vai ser verificado no caso concreto, e não uma abstração como é a abstração da lei positiva, por exemplo. Tá? Mas, então, com esses elementos de transição, nós podemos considerar as nossas outras três teorias do direito natural. E a primeira é a lei natural lockeana. Então, vou falar um pouquinho do John Locke, que também já apareceu aqui no canal algumas vezes. Qual é a característica dessa lei natural lockeana? Obviamente, o Locke ele não está respondendo à guilhotina de Hume porque o Hume veio depois. Mas o Locke trabalha já na perspectiva da negação da metafísica aristotélica. Ele é fruto desse tipo de pensamento, tá? Então, o Locke já não pressupõe mais a metafísica aristotélica, mas o Locke apresenta um fundamento ainda teológico. Então, cuidado com as palavras parecidas aqui. O direito natural do Locke não é teleológico, porque abandona a perspectiva de organização da realidade metafísica a partir da finalidade, mas o direito natural do Locke tem um fundamento teológico. Como tudo no pensamento do Locke, a noção-chave aqui é a propriedade, e mais especificamente a propriedade de Deus. Deus como proprietário do ser humano, e aí então o Locke deriva um direito natural a partir da ideia de que Deus é o proprietário do ser humano. Então, um direito natural com fundamento teológico ainda. Tá? Aí vamos dar um salto, já vamos vir bem mais recente, e trabalhando assim como Locke, nós temos os justnaturalistas racionalistas, vamos colocar assim, os justnaturalistas da Idade Moderna, aqueles que negam a metafísica aristotélica e tentam construir um outro sistema de direito natural, ainda com uma fundamentação teológica. Não vai funcionar, vai acabar caindo na guilhotina de Hume, né? Você vai pressupor Deus como legislador e você vai ter esse problema de transitar do é para o deve ser. Tá? Agora, quando nós trabalhamos essa nova teoria de direito natural, para a gente poder entender bem o que autores como Griset e Finis, em especial, fazem, a gente precisa entender que o que eles fizeram foi uma síntese do pensamento de Tomás de Aquino com a filosofia analítica. Filosofia analítica, algo do século XX, a filosofia analítica, algo que propõe
o trabalho da filosofia em conjunto com a teoria da linguagem. Basicamente é isso. Tá? Trabalhar a filosofia em conjunto com a teoria da linguagem, ou considerando a filosofia a partir dos pressupostos da teoria da linguagem, considerando a filosofia como linguagem. O que acontece é que os novos autores de direito natural, a nova lei natural, e aqui eu vou me basear especialmente em John Finnis, eles prescindem da metafísica aristotélico-tomista, mas eles partem de premissas que são metafísicas porque se leva em conta a finalidade do ser humano. Só que se constrói a finalidade do ser humano, se constrói a ideia de finalidade do ser humano por um percurso de filosofia analítica e não por um percurso de metafísica aristotélica. Tá? Então é feita uma releitura do Tomás de Aquino. Basicamente é isso, porque o pensamento do Tomás de Aquino está todo presente no pensamento de John Finnis. Né? Como é que se constrói esse sistema? A moralidade desempenha um papel central nesse sistema. Então, tudo vai ser construído a partir da moralidade. E aí a gente precisa entender bem o seguinte, como que se contorna a guilhotina de Hume nesse sistema de pensamento, na nova teoria do direito natural. A ética é considerada como sendo anterior à ontologia. A ética é considerada como sendo anterior à ontologia. Então, primeiro você considera de forma bem geral, de forma bem ampla, a partir da compreensão dos bens humanos básicos, e você vai chegar à compreensão desses bens humanos básicos pela observação das inclinações dos seres humanos. Primeiro você estabelece juízos de dever ser, para depois você compreender a natureza humana. A natureza humana é compreendida a partir desses juízos de dever ser. Então, você trabalha a ética como sendo anterior à ontologia, anterior à compreensão da própria natureza humana. Ontos significa ser, né? A ontologia é o estudo do ser. Neste caso aqui nós estamos indagando qual é o ser do homem, qual é a natureza do ser humano. Tá? Então primeiro se especula a respeito da ética, para depois se especular a respeito da natureza humana. A essência do ser humano é definida pela ética. Essência naquele sentido de finalidade que a gente já mencionou antes. Né? Os juízos morais são juízos práticos a respeito de meios e não de fins. Então, quando você vai questionar a respeito do que é certo ou errado diante do caso concreto, sempre diante do caso concreto e não de forma abstrata, você vai estar trabalhando com juízos morais. Esses juízos morais estão presentes no raciocínio jurídico justnaturalista. Juízos morais, eles são sempre juízos a respeito de meios e não a respeito de fins, porque os fins são estabelecidos lá na ética, lá naquele plano pré-ontológico. Tá? Esses fins são investigados num campo pré-moral. Tá? Esse é o caminho, então, para contornar a guilhotina de Hume, porque, como eu falei, você vai colocar a finalidade já dentro do silogismo e aí você não vai cometer uma falácia lógica. É só uma questão de lógica proposicional, como eu falei aqui. Tá? Uma coisa muito importante para entender esse sistema. Parte-se de uma distinção que é uma distinção aristotélica, que é uma distinção de Tomás de Aquino, parte-se de uma distinção entre a razão teórica ou razão especulativa, né? Razão teórica ou razão especulativa, e a razão prática. Então uma coisa é razão especulativa, outra coisa é razão prática. Quando você está no campo da matemática, por exemplo, e no campo da filosofia em geral, você está no campo da razão teórica ou especulativa. Agora, quando você está indagando a respeito das finalidades do ser humano, quando você está indagando a respeito de ética e de moral, você está no campo da razoabilidade prática. A ética e a moral e, consequentemente, o direito, porque eles estão em conjunto. A ética, a moral e o direito, e aí, obviamente, o direito natural, pertencem à razoabilidade prática. Então, a teoria de direito natural, em especial a nova teoria de direito natural, não está interessada em indagar abstratamente sobre o que é o direito. Não, constrói-se uma base, constroem-se premissas a respeito da especulação prática do que é o ser humano, verifica-se pela observação as inclinações dos seres humanos, a partir dessa verificação
deduzem-se os bens morais, os bens humanos básicos, e aí todo o sistema é construído a partir daí, e a base da construção do sistema ela parte de afirmações, de primeiros princípios de razoabilidade prática que são autoevidentes. O primeiro maior princípio de razoabilidade prática que é autoevidente é o seguinte: o fim deve ser perseguido, o bem deve ser perseguido e o mal deve ser evitado. Deve-se buscar o bem e evitar-se o mal. Isso não é algo óbvio? É algo óbvio, é algo autoevidente. Se você precisar discutir isso com as pessoas, isso é um diagnóstico de que a nossa sociedade está muito corrompida. E ela está, infelizmente. Mas aí então, com essa primeira premissa de razão prática, com esse primeiro princípio de razão prático, vai haver outros, né? Vai haver outros princípios, como por exemplo a lei do amor, ou o princípio do amor, se você preferir. Trate aos outros como você gostaria de ser tratado. Ame ao seu próximo como a si mesmo, né? O princípio do amor. Ame ao seu próximo como a si mesmo. A regra de ouro em conexão com o princípio do amor. Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. E assim você constrói, a partir de primeiros princípios autoevidentes, primeiros princípios de razão prática, você constrói toda a base do sistema e aí você vai resolver os problemas na prática. Você vai resolver o problema diante do caso concreto. De que maneira? Você vai resolver os problemas sempre com um silogismo de razoabilidade prática. Então você vai usar, por exemplo, o primeiro princípio da razoabilidade prática. O bem deve ser buscado e o mal deve ser evitado. Você vai olhar o caso concreto, vai analisar as circunstâncias, a partir da experiência, a partir da observação, a partir de uma virtude chamada de prudência, e aí você vai dizer, neste caso o bem é isto, ou neste caso o mal é aquilo. E aí você vai concluir, neste caso o bem deve-se fazer isto porque é o bem, ou deve-se evitar isto porque é o mal. Esse é um juízo de direito natural. Isso é muito importante você entender. Isso aqui não indaga sobre penas, sobre punições, sobre consequências jurídicas. As consequências jurídicas vão ser trabalhadas no campo do direito positivo. Esse é o campo deixado para o direito positivo, tá? No pensamento do Tomás de Aquino e também no pensamento do John Finnis, que segue esse pensamento. Então, tenta-se estabelecer um diálogo entre o direito natural e o direito positivo aqui, especialmente nessa perspectiva da especificação do direito natural, nessa perspectiva da determinatio, ou da determinação, que é o campo válido, o campo deixado para o direito positivo. Obviamente, quando não houver regras de direito positivo, você resolve pelo direito natural. Os casos difíceis são resolvidos pelo direito natural, de maneira direta, e é muito mais fácil, a partir desse raciocínio, você compreender que leis injustas não são leis. Leis de direito positivo, quando são injustas, não são leis porque contrariam o direito natural. Então, essa nova teoria do direito natural, ela apresenta respostas mais adequadas para dois dos grandes problemas do direito contemporâneo. O problema dos casos difíceis, soluções que não têm previsão na lei positiva, e o problema da lei positiva injusta. Tá? Para encerrar essa abordagem aqui, essa nossa terceira teoria, a nova lei natural, só uma afirmação. Eu falei que você não precisa lançar mão de Deus como legislador para resolver o problema, para trabalhar uma teoria de direito natural. Lembre que o Tomás de Aquino tinha um esquema de 3 leis. Eu trabalho isso num vídeo aqui no canal, mas só para retomar. Lei eterna, lei natural e lei positiva, ou lei humana. Tá? Tem uma 4ª lei também que é importante, inclusive para eliminar as perplexidades que alguém pode ter diante desse sistema de pensamento. A lei eterna, ela diz respeito à racionalidade divina e ela é inacessível aos seres humanos a não ser mediante revelação. Apenas aquilo que Deus revela da sua lei eterna nós podemos compreender. Por exemplo, algo que Deus revelou da sua lei eterna é o seu desígnio de salvação da humanidade em Cristo. Tá? Mas isso não poderia ser acessível aos homens mediante o simples uso da razão.
a revelação é imprescindível aqui. Agora, aquilo da natureza e aquilo do ser humano que participa da lei eterna, que é acessível mediante a razão, é o que está no campo da lei natural. E aqui, lei natural não significa apenas direito natural. Aqui significa todo o funcionamento do universo, inclusive o bom funcionamento do ser humano. Algo que é acessível mediante a razão. Tá? O funcionamento do universo, a compreensão do funcionamento do universo é acessível mediante razão especulativa. O bom funcionamento do ser humano é acessível mediante razoabilidade prática, lei natural. Veja que a lei natural ela é um reflexo da lei eterna, mas você trabalha na lei natural exclusivamente mediante a razão, mediante a racionalidade. E aí você tem a lei humana positiva, que deve ser um reflexo da lei natural. Quando ela não for adequada à lei natural, ela por ser injusta não é uma lei, e aí você tem essa tensão entre direito natural e direito positivo. O próprio Tomás de Aquino falou em direito positivo, tá? Veja bem. Ele abriu caminho para o positivismo, nós podemos dizer assim. Agora, uma última questão, uma última observação. Tomás de Aquino também fala, eu não trabalhei isso no vídeo anterior, mas Tomás de Aquino também fala na lei divina. O que é a lei divina? A lei divina é a lei que foi revelada nas Escrituras. Então, aqui também a compreensão de outras 3 categorias, de outras 3 classificações da lei na Bíblia, né? E isso eu já trabalhei também num outro vídeo aqui no canal. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, todas elas são leis divinas nesse sentido, mas a lei divina, a lei revelada nas Escrituras, ela não vai estar, não tem como estar em contraposição à lei natural. Então, quando Deus revela algo e essa lei está na Escritura, a lei divina, ela se configura e se apresenta como uma confirmação da lei natural. Tá bem? Essa é a abordagem básica da nova teoria de direito natural. Claro que isso precisaria ser muito aprofundado. Eu posso fazer isso eventualmente em algum vídeo aqui no canal mais, especialmente de acordo com a repercussão desse vídeo, mas se você quiser aprofundar mais mesmo o assunto, tenho trabalhado muito isso no meu curso e ele está especialmente com 50% de desconto para quem acessar a partir deste vídeo aqui. Tá certo? Um detalhezinho, existe uma controvérsia entre tomistas tradicionais, aqueles que eu mencionei antes, e os chamados neoescolásticos. Na verdade, a controvérsia é a seguinte: os tomistas tradicionais chamam o pessoal da nova teoria de direito natural de neoescolásticos e o pessoal da nova teoria de direito natural chama os tomistas supostamente tradicionais de neoescolásticos. Afirmam que os tomistas que se dizem tradicionais não compreenderam essas nuances da teoria de Tomás de Aquino e aí reivindicam para si a tradição tomista, embora relida a partir dessa síntese com a filosofia analítica. Bom, nós temos uma versão mais radical do justnaturalismo, é um assunto que eu também trabalho aqui no canal. A versão mais radical do justnaturalismo é o libertarianismo anarcocapitalista. Basicamente, a ideia de um direito natural, na perspectiva libertária, ela acaba por afirmar a ausência de legitimidade ética do Estado como um todo. Tá? Por quê? Porque o Estado existe e se mantém a partir da agressão a direitos naturais a indivíduos. O Estado existe e se mantém a partir da agressão do direito natural de propriedade dos indivíduos em especial. Por isso o Estado é eticamente deficitário. Qualquer agressão à propriedade privada dos indivíduos é considerada injustificada. Qualquer agressão injusta, sem um motivo prévio, claro, né? Sem um motivo prévio que seria uma outra agressão. Então, se alguém agredir a sua propriedade, se alguém quiser agredir a sua vida, a sua propriedade, você pode se defender. Mas qualquer agressão injusta, e especialmente essa agressão institucionalizada, né, o monopólio da violência pelo Estado, é considerado como ilegítima e, portanto, assim, se deslegitima, se descredencia o próprio Estado. Tá? Essa é a teoria justnaturalista, essa é a consequência da teoria justnaturalista anarcocapitalista. Ela é baseada na tradição de anarco-individualistas norte-americanos dos Estados Unidos, e aí nós temos, mais recentemente, aí, o Murray Rothbard, que é um autor que já é falecido, faleceu em 95, se eu não me engano,
constrói todo o seu sistema de direito natural a partir do princípio da não agressão, que tem muita semelhança com o pensamento de Tomás de Aquino. Tá? Eu, inclusive, estava, na verdade, né, tenho ajudado ainda um aluno que foi fazer um TCC sobre Tomás de Aquino e aí comparou com a perspectiva libertária. Então, Vinícius, estou mencionando você agora, 35 minutos de vídeo, mas o vídeo vai dedicado a você também aí. Esse aluno, eu só não estou como orientador dele formalmente porque eu estou licenciado da faculdade atualmente, tá? Mas esse aluno, ele trabalhou exatamente essas relações e a relação do princípio do amor e da regra de ouro que eu mencionei antes, o primeiro princípio da razão prática, inclusive se quisermos, né, o bem deve ser procurado e o mal evitado, com a ideia do princípio da não agressão. Então veja que tem uma proximidade muito grande entre o pensamento do Tomás de Aquino e do Rothbard. O Rothbard mesmo afirma isso no Ética da Propriedade, no seu livro A Ética da Liberdade. O Rothbard afirma isso, mas o Rothbard chega a consequências ou a conclusões mais radicais, né, no que diz respeito ao Estado. O Tomás de Aquino parte daquela premissa que é meio que um lugar comum, de que o Estado deve existir para buscar o bem comum, para promover o bem comum, e o Rothbard nega essa possibilidade. Nega essa possibilidade porque para que isso acontecesse, seria necessário manter a agressão institucionalizada à propriedade e à liberdade das pessoas, e isso não é admissível na perspectiva libertária. Tá? Nós temos um refinamento dessa perspectiva no Hoppe, no Hans Hermann Hoppe. Ele parte não do princípio da não agressão propriamente, mas ele introduz, ou ele faz uma releitura do princípio da não agressão. Podemos dizer que ele faz uma síntese do princípio da não agressão, do Rothbard, com a ética argumentativa do Jürgen Habermas, ou do Appel, para quem preferir. A ética argumentativa lá da Escola Crítica de Frankfurt. Como ele trabalha isso? Ele diz que toda decisão a respeito de meios, de novo, né? Ela deve ser uma decisão resultado de um engajamento em argumentação. Eu não posso forçar as pessoas a fazer as coisas, eu preciso argumentar para que esse resultado, essa deliberação seja legítima. Então, para argumentar, eu preciso partir do pressuposto que eu tenho propriedade ao meu próprio corpo, porque sem propriedade ao meu próprio corpo eu não posso argumentar, desse direito de autopropriedade, que precisa ser pressuposto sob pena em cair em contradição performativa. Quer dizer, se eu nego o direito à autopropriedade minha ou de qualquer pessoa, eu já não posso me engajar em argumentação. Se houver uma negação do direito de autopropriedade, cai-se em contradição performativa ou contradição performática, quer dizer, nega-se um pressuposto do próprio discurso, todo o discurso se torna ilegítimo. A partir dessa necessidade do princípio ou do direito de autopropriedade para o engajamento em argumentação, o Hoppe deriva também o direito de propriedade privada e o direito de liberdade contratual ou a liberdade contratual. Tá? Se não houver respeito a qualquer dessas coisas, autopropriedade, propriedade privada, liberdade contratual, na construção do discurso, esse discurso cai em contradição performativa ou performática, o discurso nega a si mesmo e, portanto, ele é ilegítimo. Bom, essa quarta teoria mais radical de direito natural é o libertarianismo ou o anarcocapitalismo, e é importante apresentar isso porque eu também tenho trabalhado bastante isso aqui no canal. Tá bem? Vamos chegar a 40 minutos de vídeo. Esse vídeo foi bem mais longo porque foi uma grande aula a respeito do assunto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me dê o seu retorno, isso é muito importante. Me dê o seu retorno se você gostou desse formato, uma aula mais abrangente. Talvez eu comece a fazer isso até em processo civil, por exemplo, né? Uma aula mais abrangente, um aulão, vamos dizer assim, né? Também, se você quiser aprofundar mais tudo que está por trás de todo o assunto que foi apresentado aqui, não se esqueça que você pode aproveitar uma promoção muito especial do meu curso História, Filosofia e Direito com 50% de desconto. O link para esse cupom está aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu comentário no vídeo,
de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, enfim. E não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Vamos agora rumo aos 100 mil inscritos. Chegamos aos 80 mil, vamos rumo aos 100 mil. Um forte abraço e até a próxima.